Paz do Senhor, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe nessa noite. Estou passando aqui a pregação que será feita no dia 25 de janeiro de 2015, na Igreja Evangélica Pedra Viva do Satélite Íris. Uma pregação retirada do texto base do livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo de 1 a 14. Vamos proceder com a leitura e posteriormente vamos aprender aí 10 lições que nós podemos tirar da experiência dessa visão que o profeta teve no Vale de Ossos Secos. Proceder com a leitura. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza esses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o espírito de vós, e vivereis. Porei tendão sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Quando eu profetizava, houve ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que havia tendão sobre eles, e cresceram as suas carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles ainda o espírito. Então ele me disse: Profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor, vento que vem dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra sobre esses ossos mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, formando um numeroso exército. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são todos da casa de Israel. Eis que diziam: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos em todos exterminados. Portanto profetize e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Assim diz o Senhor. Vamos entender um pouco do contexto do que estava se passando na vida de Israel. O povo de Israel havia se afastado de Deus, havia deixado o seu contato com Deus, o seu dia a dia com Deus, a sua vida com Deus, a sua caminhada com Deus. E esse afastamento de Deus resultou num esfriamento do povo de Israel. Resultou em que esse povo fosse se afastando e cada vez mais tomando essa posição. Um povo que já não buscava mais a Deus. Um povo que, bem dizer, já estava exterminado. Um povo que se achava completamente sozinho. E aí Deus pega o profeta, leva o profeta para aquela visão de vale de ossos secos. A Bíblia nos mostra que Israel se afastou de Deus e abandonou os preceitos divinos, enveredou-se pelo caminho da desobediência. Israel, afastada de Deus, se fragilizou espiritualmente, perdeu sua saúde espiritual, a ponto de se tornar um vale de ossos secos. Muitas vezes na vida da gente, hoje em dia, é a mesma coisa. Não somos Israel, mas somos hoje o povo escolhido de Deus. E muitas vezes a gente, por nossa própria vontade, nós nos afastamos, assim como Israel, da vontade de Deus, dos caminhos do Senhor. E muitas vezes a gente passa por um vale. Muitas vezes, mesmo não nos tendo afastado do caminho do Senhor, estando dentro da casa do Senhor, servindo a Deus, também passamos por vale. É bom a gente lembrar que o vale, quando ele é citado na Bíblia, no Velho Testamento, nós temos várias citações do vale. O vale é sempre um lugar de dificuldade, é um lugar onde a gente passa por problemas, por adversidades. Vemos o salmista falar a respeito do vale da sombra da morte, pelo qual ele passaria e não temeria mal algum, porque o Senhor estaria com ele.
Mas muitas vezes nós vamos além desse vale da sombra da morte. Nesse caso aqui, Israel já tinha passado do vale da sombra da morte. Israel já estava morto, ressequido. Uma visão de morte é o que foi apresentado ali ao profeta. A partir daí, o profeta de Deus, Ezequiel, é levado para contemplar esse vale, para observar o que está acontecendo naquele vale. Agora eu peço que pense um pouco, reflita sobre sua vida. Será que nesse momento existe um vale por qual você esteja passando? Talvez no momento que você saiu da sua casa, que você veio até aqui para o culto, que você veio aqui para a igreja, talvez você tenha pensado tanto problema, tantas dificuldades. Talvez seja um vale financeiro, talvez seja um vale no seu relacionamento conjugal, talvez seja um vale que você está passando no seu serviço por algum problema, alguma perseguição. Talvez esse vale na sua vida seja até mesmo uma doença pela qual você já foi desenganado até mesmo por médicos, ou algo complicado de se vencer. O fato é que o vale é um lugar de adversidade, é um lugar de dificuldade para as nossas vidas. Mas nós temos que entender uma coisa. Assim como no deserto, o deserto é usado no Novo Testamento para apresentar lugar de aprendizado, lugar de crescimento espiritual, o vale também serve para isso. E eu quero, nessa noite, usar esse texto para vermos rapidamente 10 lições que nós podemos aprender com a visão do Vale dos Ossos Secos. A primeira coisa que a gente aprende é que o profeta, ele é chamado para ver o que Deus quer, não o que ele quer ver. Deus quer mostrar para o profeta a visão de Deus, não a visão que o profeta quer ver. Muitas vezes o vale que você está passando, Deus quer mostrar algo para você. Muitas vezes essa dificuldade que está se apresentando nesse momento na sua vida, Deus quer que você aprenda algo com isso. Note que aqui no texto deixa claro que foi Deus quem transportou o profeta, não foi desejo dele, e sim de Deus. Pois ver as coisas bonitas é muito bom, agrada os nossos olhos. Todavia, Deus o leva a uma paisagem de um vale cheio de crânios e restos mortais. Talvez nessa noite você tenha vindo para cá, para o culto, com um problema na tua vida que você não gosta muito de olhar para esse problema. E normalmente quando a gente tem um problema muito sério, a gente tende a falar de tudo, fazer tudo e nos esquecermos. Tentamos jogar aquele problema para debaixo do tapete, tentamos ocultar aquele problema. Muitas vezes colocamos um sorriso falso em nosso rosto, mas o problema está ali. Aquele vale continua ali. Uma das primeiras coisas que devemos aprender essa noite é que Deus quer que nós encaremos o problema sem máscaras, sem esconder a situação, sem maquiagens. Nessa noite, Deus te chama a olhar de frente para o seu problema. Talvez, quando alguém venha perguntar para você a respeito dessa situação, talvez algumas pessoas conheçam essa situação da sua vida, talvez você diga, não é nada, já está tudo resolvido. Mas é mentira. E essa mentira só vai fazer o seu vale se agravar, a sua situação de morte vai piorar. Deus te chama nessa noite a encarar o seu problema de frente. A primeira coisa que nós aprendemos com o profeta ali no Vale dos Ossos Secos é que nós devemos encarar o problema, sem maquiagens, sem máscaras. Deus ele vai mostrar o Vale de Ossos Secos, mas não é para você ficar ali parado, e sim para entender o que Deus pode fazer nessa situação que você está vivendo na tua vida. Deus não te chama para ficar ali olhando parado. Deus te chama ali para mostrar para você a vitória que Ele tem nessa dificuldade da tua vida. Segunda coisa que a gente vê nessa passagem é que a visão não é para ficarmos prostrados, mas sim para se andar, para mover. Quando Deus chama o profeta e mostra ali, Deus manda o profeta andar em volta, circular o vale. Uma coisa é a gente dar um passeio num bosque, num jardim, num lugar bonito, mas andar no vale não é uma coisa fácil, principalmente um vale de ossos secos. Olhar e andar em volta da situação que você está vivendo talvez não seja agradável, por isso talvez você sempre fuja dessa situação, mas isso não adianta em nada. Se você quiser resolver o seu problema, se você quiser vencer esse vale que está se apresentando na sua vida, ande em volta dele.
Olhe a situação, preste atenção. E só dessa maneira a tua vida espiritual, tua vida ministerial, tua saúde, tua vida conjugal vai poder começar a andar e começar a mudar. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Saia da inércia, encare seu problema de frente. Deus levou o profeta para mudar aquela situação, não apenas para ficar olhando. Então se posicione, tome uma atitude. Você já encarou o problema de frente, agora se posicione para solucionar esse problema. Muitas vezes a solução do problema vem de Deus, mas Deus quer que nós tomemos também a atitude de participarmos da solução desse problema. Não adianta você ficar sentado, não adianta você ficar parado. Muitas vezes a solução do problema não vai cair do céu, muitas vezes a solução do problema vai partir de você. Se você está com problema de saúde, você vai ter que ir no médico, você vai ter que se tratar. Se você está com um problema conjugal, você vai ter que conversar com seu marido, com a sua esposa. Se você está com um problema com seu filho, você vai ter que sentar e conversar com seu filho. Se o seu problema é um problema financeiro, talvez você vá ter que arrumar um segundo emprego para solucionar seu problema. Mas parado, o seu problema não será solucionado. Saia da inércia. Encare o seu problema de frente. Terceiro ponto que nós aprendemos, terceira lição que nós aprendemos com esse vale, é que só a mão do Senhor pode nos tirar do lugar comum. O profeta estava em um lugar e o texto diz que Deus o retirou e o levou para o vale de Osso Seco. Quando somos arrancados da nossa zona de conforto, aí nós recebemos libertação. Não há como permanecermos na zona de conforto quando temos a mão do Senhor sobre nossas vidas. Deus não nos chamou para ficarmos em casa, para ficarmos parados. Deus não nos chamou para continuar como nós éramos. Deus nos chamou para sairmos da zona de conforto. Muitas vezes, a nossa desculpa para não fazermos algo, para não participarmos de algo na igreja, é porque não temos tempo, é porque nos falta condição financeira, por causa disso, daquilo outro, mas é porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto, nós queremos viver na nossa vida a mesmice que ela sempre foi. E por isso muitas vezes nós não saímos do vale. Muitas vezes nós continuamos ali parados. E quanto mais tempo parados ali ficamos, vamos morrendo, apodrecendo e chegando ao estado de ossos secos, como haviam naqueles vales. Se eu estou conformado, é porque a única mão que está sobre a minha vida não é a mão do Senhor, é a mão da preguiça. Quando estamos no vale, temos que agir para não chegarmos ao estado de inércia, para não sermos mais um daqueles crânios secos ali no vale. Então, meu querido, nessa noite eu te convido, se você tiver um problema, se você estiver passando por uma dificuldade, saia da sua zona de conforto. Procure uma solução fora da sua zona de conforto. Deixe de viver uma vida preguiçosa, porque muitas vezes nós somos preguiçosos quando se trata no trabalharmos na obra de Deus. E muitas vezes o vale de ossos secos que nós estamos passando na nossa vida espiritual, quando nós não temos uma resposta de Deus, é porque muitas vezes nós nos afastamos de Deus e nós não queremos sair da nossa zona de conforto para caminharmos em direção a Deus, para buscarmos as coisas de Deus. Saia da sua zona de conforto. Quarta coisa que nós aprendemos é que só o Espírito do Senhor pode nos conduzir ao propósito. O propósito fala de finalidade, de destino, o motivo pelo qual você foi criado e a razão pelo qual você está vivo. Isso é propósito. O Espírito Santo levou Ezequiel de um lugar e o deixou em outro. Que lugar foi esse que ele foi deixado? Talvez você responda, Vale de Ossos Secos. Eu diga não. Ele foi levado ao centro da vontade de Deus. Muitas vezes nós temos que aceitar que o lugar que nós estamos passando, aquele local é o centro da vontade de Deus. E se eu quero a minha vida transformada, se eu quero um crescimento espiritual, se eu quero ser aprovado por Cristo Jesus, se eu quero ter uma vida de vitória, eu vou ter que passar por vales e provações. E isso é o centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é a razão pela qual você foi criado. Quando nós estamos andando de encontro com a vontade de Deus, as coisas acontecem na nossa vida. O Espírito levou Ezequiel de um lugar e o deixou em outro. Qual era esse lugar? O centro da vontade de Deus. O lugar onde as coisas acontecem. O lugar onde os ossos secos podem voltar a viver. Somente dentro do centro da vontade de Deus. Aqueles ossos secos largados naquele vale sem a ação de Deus eram ossos secos
espalhados por um vale. Mas quando aqueles ossos secos são levados ao centro da vontade de Deus, as coisas começam a funcionar, as coisas começam a se transformar. Viva no centro da vontade de Deus, e talvez esse vale que você está passando na sua vida possa ser finalizado hoje, de acordo com a vontade de Deus. Às vezes o propósito de Deus é nos levar a uma situação de crise, a uma situação complicada. E talvez você diga, mas que propósito Deus tem nisso? E eu vou te dizer uma coisa, Ele tem um propósito muito grande, porque lá em Mateus 4:11 diz assim: e a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meus queridos, se Deus não poupou a vida do próprio Filho, Cristo Jesus, de ser levado a um deserto, e como eu disse, o deserto é o equivalente de vale no Novo Testamento, é um lugar de provação, é um lugar de dificuldade. Nós conhecemos o texto e sabemos que Jesus ficou ali por 40 dias e 40 noites jejuando. E esses 40 dias e 40 noites ele foi tentado por Satanás. Conhecemos o trecho final, onde Satanás manda ele transformar pedra em pão, onde Satanás pede para ele se prostrar e o adorar, onde Satanás pede para ele se lançar do pináculo do templo, e Jesus rebate todas essas situações com a palavra de Deus. Se o próprio Jesus não foi poupado de passar por um deserto, por que nós vamos querer ser poupados de passar por um vale? Nós temos que entender que o momento do vale é o momento do centro da vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos nesse vale para aprendermos. Eu tirei aqui 10 lições, 10 exemplos, mas eu poderia tirar vários outros exemplos desse texto. Eu só tirei 10 rápidos motivos, 10 rápidos exemplos para nós conversarmos um pouco nessa noite. Mas o fato é que o vale é o que nos transforma. O vale é o que nos apura. Assim como a prata ela é levada ao fogo e ela é aquecida a uma alta temperatura para que ela se purifique, para que melhore a qualidade, assim é com nossas vidas. Muitas vezes o vale que você está passando, meu irmão, é algo necessário para que você tenha um crescimento espiritual na sua vida. E para Ezequiel, o seu lugar de crise foi o vale de ossos secos. Ele foi levado ali, ele viu a situação do seu povo, Deus apresentou a situação do seu povo. E ali Deus começa a tratar essa situação. Meus queridos, nessa noite Deus manda te dizer que talvez você tenha saído da tua casa cobrando de Deus uma solução para o seu problema. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite que a solução do teu problema depende de você andar no centro da vontade de Deus. De você dobrar os seus joelhos e escutar do Senhor o que Ele espera que você faça para sair do vale dos ossos secos. Deus levou o profeta até lá e mandou que o profeta fizesse algo para que a situação fosse transformada. O quinto fato que nós vemos nessa passagem é que precisamos de uma obediência irrestrita para que possamos encarar essa crise. Hoje em dia, infelizmente, a maioria dos crentes, quando passa por uma crise, ele segue o pior caminho que poderia seguir. Ele se afasta de Deus. Ele se afasta da igreja. Todas as vezes que eu encontro com algum irmão que desviou, ou que saiu, ou que está fora da igreja e pergunto o que aconteceu, a pessoa disse: veio um problema muito grande e eu não conseguia ir à igreja. Eu não me sentia bem para ir à igreja. É uma pena Satanás conseguir plantar essa ideia na cabeça das pessoas, porque justamente no momento da crise é que eu tenho que ir para a igreja. Justamente no momento da crise que eu tenho que buscar a Deus. Não me afastar de Deus. A minha vida já está com problemas demais para eu me afastar de Deus. Mas o fato é que muitas pessoas preferem desobedecer a Deus no momento da crise, ao invés de ter uma obediência irrestrita. Quando Deus levou Ezequiel até a crise, ele passou a enxergá-la de frente e ele não fugiu. O que Ezequiel viu ali? A primeira coisa que ele viu foi a dimensão da crise. Meu querido, não sei se você já parou para pensar no tamanho do problema que você está vivendo. Eu não sei o tamanho do problema que você está vivendo. Deus sabe com certeza o tamanho do problema que você está vivendo. Mas você já parou para encarar o tamanho do problema que você está vivendo? Você já parou para pensar o problema que você está vivendo? Ou você está vivendo de negação? Você está mentindo para você mesmo, dizendo: olha, isso não é um problema.
Ou pelo contrário, você está dizendo, eu não vou tentar resolver esse problema porque esse problema não tem solução. Mas isso é porque você ainda não parou para encarar a crise que você está passando. E o profeta, quando ele encara aquela crise, quando ele encara aquele problema que está acontecendo ali, ele descobre que é uma crise muito grande. E ele vê a gravidade, ele vê que era extrema. Aquele vale estava cheio de ossos secos. Num olhar humano, não tinha mais jeito. Aquilo ali só serviria para secar na terra e adubar a terra. Uma fábrica de ração, quem sabe, que use pó de osso. Mas o fato é que aos olhos de Deus havia grandes possibilidades para tudo aquilo ali. A sexta lição que eu aprendo nesse texto é que só a palavra de Deus pode mudar uma realidade contrária. Somente a palavra de Deus pode mudar uma realidade contrária. Ezequiel teve uma visão divina, recebeu uma palavra de Deus para o povo de Israel: voltem a viver, ressuscite o que está morto. Deus nos fala através de visões, através de sonhos, através da sua palavra. Nessa noite aqui, eu sou boca de Deus falando para vocês através da palavra de Deus. Eu não estou falando para vocês algo que eu tirei da minha cabeça. Eu estou mostrando para vocês na Bíblia a vontade de Deus. E essa é a vontade que vocês podem crer. A vontade explícita de Deus, registrada na sua palavra sagrada. E no livro de Jó, capítulo 33, no versículo 15 em diante, Jó diz o seguinte, olha que interessante: de noite na cama, quando dormimos, um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de temor. Ele fala com a gente para deixar-nos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Deus não quer que os seus planos morram. Deus não quer que você morra e se torne ossos secos. Deus não quer que esse vale, esse problema que você está passando na tua vida, te derrote. Deus quer que você vença esse vale. Toma posse disso nessa noite, meu irmão. Deus manda te dizer que é para você se levantar. Deus manda te dizer que é para você encarar o seu problema. Deus manda te dizer que Ele vai mudar a sua realidade. Mas isso depende de você. Não depende de mim. Eu estou trazendo a palavra para você, mas você tem que tomar atitude. Não adianta você procurar o seu pastor depois, você procurar alguma pessoa, algum líder da igreja. Não. Deus quer que você resolva o seu problema. Você entrou nesse problema. Deus vai te ajudar a sair, mas você precisa estar disposto a reagir. Agora não é só para você atravessar esse vale em linha reta, não. Deus disse para o profeta rodear, dar voltas naquele vale. O que Deus estava dizendo é o seguinte: Deus não quer que você fuja do problema, como eu já disse. Deus não quer que você esconda o problema debaixo da cama, debaixo do tapete. Deus quer que você encare o problema de frente. E como a gente já viu, talvez o problema seja numeroso, talvez a situação esteja extremamente difícil, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: o Senhor dos exércitos, o mesmo Deus que estava com Ezequiel naquele vale dos ossos secos, Ele está aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Se você crê realmente nisso, se você crê que Ele pode transformar a tua vida também, o seu vale de ossos secos vai se tornar num vale de campos floridos. Mas tudo depende de você. Sétima lição que eu aprendo nesse texto é que o nosso Deus é um Deus de esperança. O nosso Deus é um Deus que Ele ressuscita os mortos. O nosso Deus é o Deus que transformou o vale de ossos secos em um exército numeroso, como nós lemos no texto. O Deus que eu sirvo é o Deus que vai te tornar vitorioso nessa noite. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Porque não basta dizer de boca para fora. Não basta você dizer que crê, quando você sair lá fora você vai pegar o seu problema e esconder o seu problema de novo. Você vai fugir do seu problema. Você tem que crer e ir de encontro para o seu problema. Diante das pressões do mundo vem o desânimo, vem o questionamento.
Talvez antes de você vir para o culto você tenha se questionado: será que vale mesmo a pena eu ser crente? Será que vale mesmo a pena eu servir a Deus? Olha o que eu estou passando. Em Deus está toda a nossa esperança. Ezequiel 37:1, o começo do que nós lemos, diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Você crê que a mão do Senhor está sobre você aqui nessa noite? Você crê que a mão do Senhor vai tocar no seu problema, vai transformar o seu vale aqui nessa noite? Se você crê realmente, você vai sair daqui transformado. E aquilo que todos diziam que estava acabado, vai recomeçar. Aquilo que todos diziam não tem mais jeito, vai ser restaurado em nome de Cristo Jesus, amém? A oitava lição que a gente aprende nisso é que o nosso Deus é o Deus do impossível. No versículo 3, ele diz ao profeta: poderão viver esses ossos? Muitas vezes Deus nos faz algumas perguntas para testar o que nós cremos, para testar como nós olhamos para Ele. Isso não aconteceu só com o profeta Ezequiel. Em Gênesis, capítulo 18, verso 4, a palavra de Deus diz o seguinte: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Quem não se lembra dessa passagem? 2 anjos do Senhor vão de encontro a Abraão. Abraão já velho, Sara já uma mulher que não tinha mais as suas regras, já havia cessado o seu fluxo. E uma mulher sabe que ela começa a conceber filhos quando ela começa a menstruar, e que quando ela para de menstruar ela não pode mais ter filhos. Sara ri quando o anjo diz que ela teria os filhos, que ela ainda teria o filho da promessa. Talvez nessa noite você esteja ouvindo essa pregação aqui, você esteja rindo, achando que Deus não pode transformar a tua situação. Mas o mesmo Deus que deu um filho a Abraão e a Sara na sua velhice, é o mesmo Deus que fez o vale dos ossos secos reviverem. É o mesmo Deus que vai te dar a vitória nessa noite, em nome de Cristo Jesus, aleluia. A resposta humana à pergunta de Deus é não. Não tem como reviver, não tem jeito, são ossos secos. Talvez você consiga sair desse vale por causa de um conselho humano, visão humana. Não consegue. Para a visão humana, teu casamento não tem mais jeito. Para a visão humana, a tua dívida não tem mais jeito. Para o seu médico, a sua doença não tem cura. Para os seus amigos, o seu problema não tem jeito. Para o juiz, a sua causa está perdida. Mas para o Senhor dos Exércitos, a sua causa é ganha. Para o Senhor dos Exércitos, seu casamento tem conserto. Para o Senhor dos Exércitos, a sua vida tem salvação. Para o Senhor dos Exércitos, a sua doença tem cura. Porque a última palavra vem do Senhor. A resposta humana é não. Mas a resposta do profeta que conhece a Deus é: tu sabes, Senhor. Uma resposta de um homem de Deus. Uma resposta de quem confia em Deus. Uma resposta de quem descansa no Senhor. A 9ª lição que eu aprendo no Vale dos Ossos Secos é que o nosso Deus é um Deus que vivifica. No versículo 6 ele diz: poreis o Espírito em vós e vivereis. Abro uma aspas para deixar uma indicação para os irmãos aqui. Quem quiser, procure um livro que se chama Esgotamento Espiritual, escrito por Michael Smith, da editora Vida. E esse livro fala a respeito do esgotamento espiritual. Quem se esgota espiritualmente somos nós, não é Deus não, meu querido. Se o teu problema é espiritual, se você anda se achando abatido, se você anda se achando frio, o problema é teu, não é de Deus. Deus continua o mesmo, o Espírito Santo continua agindo no nosso meio. É nós que não damos vazão, é nós que não permitimos que Deus haja na nossa vida. E nós vamos ficando espiritualmente esgotados, como esse livro fala. Para a frieza, para o desânimo, o remédio é a ação do Espírito Santo.
E se o seu problema é esse nessa noite, eu tenho certeza que desde já o Espírito Santo já está se movendo sobre sua vida. O Espírito Santo já está tocando em você, te restaurando espiritualmente. Creia nisso. Creia nisso. Tome posse dessa palavra. A 10ª lição que eu aprendo, e a mais importante de todas, e o mais importante de todo esse texto que nós percebemos, é que o nosso Deus fala e cumpre. Os homens falam e muitas vezes não cumprem. Vivemos num país onde os políticos em tempo de campanha prometem de tudo, e quando são eleitos fazem completamente ao contrário. Mas o nosso Deus cumpre tudo o que diz. Em Ezequiel 37, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: eu, o Senhor, disse e fiz. Em Ezequiel 12, 25, ele repete novamente: eu, o Senhor, disse e fiz. Em Isaías 43, 13, a palavra de Deus diz: operando eu, quem impedirá? Só ele tem o poder para cumprir o que ele fala. Após essa análise, ele perguntou ao profeta: filho do homem, poderá viver esses ossos? E o profeta respondeu: Senhor Deus, tu sabes. O Senhor manda te dizer nessa noite: pode o seu problema ser resolvido? O que você responde para Deus? Você acha que para Deus o seu problema tem solução? Você crê realmente nisso? Pelo teu conhecimento, pela tua percepção, pela tua experiência, aqueles ossos poderiam viver? O seu problema pode ser solucionado? Aleluia, glória a Deus, irmãos. Pois Ezequiel, por mais inteligente que fosse, independente do conhecimento de toda a situação e do conhecimento que ele tinha de Deus, ele responde: Senhor, tu sabes. Em outra palavra, o profeta está afirmando: Senhor, eu posso conhecer, entender, mas a última palavra pertence ao Senhor, não pertence à minha palavra. Não sei o que andaram falando para você a respeito do seu problema, a respeito do que você está passando, mas saiba que a última palavra vem de Deus. A última palavra não é do diabo, não é do juiz, não é do médico. A última palavra é de Deus. A última palavra vem do Senhor. E o Senhor manda te dizer nessa noite que se você crer, a sua situação será transformada. Aleluia. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, eu creio que todos os que o conheciam disseram: Daniel era tão bom, cara legal, fim feio, virar comida de leão. Mas quando o dia amanhece, Daniel está vivo na cova dos leões. Eu penso no pequeno Davi, quando vai de encontro com Golias, todos os seus parentes, conhecidos e todo aquele exército olhando aquela cena, um garoto indo contra um gigante, e eu vejo que ali talvez muitos tenham dito: ele era tão bom, morreu jovem, e aquele garoto venceu Golias. Meus queridos, Lázaro estava morto há 4 dias, sepultado. E quando Jesus o chamou, ele ressuscitou. Não sei para vocês, não sei o que você pensa, mas para mim o mesmo Deus que fez todas essas coisas é o mesmo Deus que está presente aqui nessa noite. É o mesmo Deus que quer trabalhar na tua vida. É o mesmo Deus que quer transformar a tua vida. Mas para isso você tem que crer. É muito interessante pensarmos por que José quis que os seus ossos não ficassem na terra do Egito. Quando José morre, pouco antes de morrer, ele deixa um último pedido: não deixe meus ossos no Egito. Levem os meus ossos para a terra dos meus pais e sepultem lá. Os ossos de José no Egito seriam só mais uma múmia jogada no Egito. Mas na terra da promessa, ele seria lembrado como alguém que sonhava, como alguém em que Deus fez os seus propósitos, alguém que Deus deu vitória. Meu querido, nessa noite Deus manda te dizer para você não ficar no Egito, para você não morrer no vale, mas para você se levantar em nome de Cristo Jesus e vencer em Cristo Jesus. É interessante quando olhamos para a estrutura desse vale dos ossos secos. O que Deus mostra para o profeta é que a estrutura de Israel estava toda desestruturada.
Aqueles ossos estavam espalhados. O vale é para aqueles que por algum momento foram desestruturados. É por isso que a Escritura afirma que não quebraram nenhum dos ossos de Jesus. Jesus morreu, mas ele não foi desestruturado, seus ossos ficaram todos intactos. Quem sabe esse não é o seu caso? Quebraram a sua estrutura, desfizeram a sua estrutura. Quem sabe o seu lar esteja quebrado, suas finanças estejam quebradas, sua saúde esteja desestruturada. Mas eu creio em nome de Cristo Jesus que o Senhor vai reestruturar a sua vida nessa noite. Aleluia. Mas como Deus fez para reestruturar? Como Deus fez para recolocar tudo isso no lugar? No versículo 4, então Deus diz: profetiza sobre os ossos. Diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O profeta declara: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu declaro nessa noite, igreja, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Não existe restauração familiar, ministerial, sem a palavra de Deus. Aqui reside o segredo da sua vitória. O segredo está na audição. Nós não andamos por vista, mas sim nós andamos por fé. E fé é por aquilo que ouvimos. Ouvimos o quê? A palavra de Deus. O decreto profético expressa: junte cada osso ao seu osso. Para que haja restauração é necessário organização, é necessário unidade. Se o seu matrimônio está quebrado, você não vai restaurar seu matrimônio sem unidade e organização, sem colocar os seus problemas em ordem na sua casa. Se as suas finanças estão arruinadas, você vai ter que se organizar. Se você está com um problema com o seu filho, você vai ter que se unir a ele e melhorar o seu relacionamento com ele. Até mesmo a sua saúde. Se você tem um problema de saúde, você vai ter que adequar a sua saúde ao seu problema. Você está com um problema de pressão alta, você não pode mais comer qualquer coisa. O decreto profético é: junte cada osso ao seu osso, se organize, tenha unidade. Queridos, quem restaura não é o movimento, mas sim a palavra de Deus. Ezequiel estava profetizando a palavra de Deus. Só haverá reação no vale quando você profetizar a palavra de Deus, ou seja, que aquilo que está aparentemente morto, sem reação, vai começar a reagir. E mediante que você der ouvidos à palavra profética de Deus, 3 coisas vão acontecer na sua vida. Primeira, a sua vida vai voltar a ter vida. O seu problema vai começar a ser resolvido. Houve vida naquele vale. Aquilo que estava seco, desestruturado, ganhou vida. Segundo, se puseram em pé. Deus não te chamou para ficar prostrado, meu irmão. Deus não te chamou para ficar caído. Deus não te chamou para viver na derrota. Se coloca de pé agora. A palavra de Deus do profeta diz: põe-te de pé e falarei contigo. Nessa noite o Senhor te diz: você está com um problema, você está com uma necessidade, fica de pé nesse momento. Fica de pé nesse momento, porque o Senhor vai falar com você. Aleluia, glória a Deus. E aqueles que se levantaram tornaram-se um grande exército, um exército de vencedores. Você não pode permanecer na sepultura. Aqueles que estão vivos e que se colocaram de pé é o que se alista no exército do general de guerra. Deus abrirá toda a sepultura que tem perdido no seu ministério, tua vida espiritual, teu relacionamento, tuas finanças, porque a sepultura não é o teu lugar. Por isso, um dos nomes do nosso Deus é ressurreição e vida. Se você está vivendo uma vida de mortidão e conformismo com o mundo, Jesus hoje quer e vai te levantar das cinzas para uma vida espiritual na sua presença. Eu profetizo bênçãos em nome de Cristo Jesus na sua vida. Você que ficou aí de pé, você que está passando por um vale, eu quero que você venha até aqui na frente. Eu quero orar e profetizar vitória na tua vida, assim como o profeta Ezequiel fez naquele vale de ossos secos. A palavra que eu vou estar liberando, ela não terá nenhum valor se você não crer. Mas se você crer que essa palavra que está sendo liberada de vitória sobre sua vida é uma palavra vinda de Deus, os seus problemas começam a ser todos resolvidos em nome de Cristo Jesus. Aleluia.
Ora vem, Senhor,